Bom dia para vocês que acompanham o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Que gostosa mais essa manhã com você. Hoje é aquele nosso dia de falar sobre saúde e segurança do trabalhador. Vocês sabem, quem já vem acompanhando a gente, que a gente tem um programa, um quadro aqui junto com a Fundacentro, que é voltado para essa questão prevencionista na área de saúde e segurança do trabalhador. Hoje o assunto é um assunto que a gente ouve muito falar de construção civil, da parte médica, mas a gente não ouve muito falar sobre os acidentes químicos. Só que os acidentes químicos são muitos e eles existem. E alguns danos talvez possam até ser irreversíveis. A gente vai saber aqui a amplidão do alcance de um acidente químico com o professor, pesquisador, servidor público da nossa amada Fundacentro, o professor Fernando Sobrinho. Bom dia, professor, bem-vindo aqui à redação. Bom dia, eu agradeço muito o convite, a oportunidade, e eu espero estar passando para vocês aí informações importantes sobre essa questão de acidentes químicos, como você mesmo colocou, não são muito bem conhecidas. E há necessidade de que as pessoas em geral conheçam esse assunto, não só as pessoas que estão dentro das empresas, mas aquelas que estão trabalhando ou que moram em torno dessas empresas, né? Eu nunca nem tinha pensado nisso. Então quer dizer, um acidente químico, ele atinge não só a pessoa lá dentro da empresa, mas as casas ao redor? A história tem mostrado que sim, são os chamados acidentes químicos ampliados. Nós temos aquele tipo de acidente que o trabalhador sofre, né? E a consequência fica ali restrita a ele ou ao setor que ele trabalha. Mas também tem aqueles acidentes que, além de poderem fazer muitas vítimas, também ultrapassam as fronteiras da empresa e atingem a população em torno, seja em se tratando de danos materiais, né, danos ao meio ambiente e até atingindo mesmo as pessoas. E professor, 30 anos de Fundacentro. Hoje existem mais riscos? Os riscos continuam os mesmos? Diminuiu? Como é que está esse cenário aqui no nosso país? Olha, as pessoas aprendem com os acidentes, mas infelizmente elas acabam esquecendo, né? Houve uma época que a recorrência de acidentes químicos era tão grande que a Organização Internacional do Trabalho resolveu estabelecer um mecanismo chamado Convenção OIT 174 sobre prevenção de acidentes químicos. Esse mecanismo ele teve um período bastante promissor, inclusive no Brasil, quando o país ratificou essa convenção e começou a implementar. Mas com o decorrer dos anos, as sucessivas mudanças, até de filosofia de governo, fizeram com que certos assuntos não tivessem a sequência que eles deveriam ter, tá? Então se diminuiu a consciência com relação ao assunto, diminuiu-se um pouco o investimento, a quantidade de profissionais qualificados tem caído e o acidente, em consequência, tem aumentado. Nossa, professor, e quando a gente fala de acidente químico, de que maneira a gente pode atuar aí preventivamente, né? Estudar, conhecer quais são as possibilidades de riscos é um caminho, mas o que mais que a gente pode fazer? Olha, a principal coisa em termos de acidentes químicos é uma gestão adequada dos riscos dentro das empresas. Quando a gente fala de gestão de riscos, a gente fala de medidas preventivas, capacitação de pessoas e a informação. A informação sobre uma substância química ela é essencial porque, diferentemente de uma máquina que você pode analisar e verificar que ela tem um ponto perigoso, que você pode colocar uma proteção, a substância química não. Se você não tiver conhecimento, é aí que está o problema, porque existem substâncias químicas que são muito parecidas, mas uma pode ser alimento, pode ser um medicamento e outra pode ser uma substância altamente tóxica, né? A questão dos inflamáveis, por exemplo, se você não tiver conhecimento das propriedades químicas daquela substância, dos riscos e como controlar, isso pode se tornar um problema por falta de comunicação, e isso ser a causa de um acidente. A história tem mostrado isso. Tanto que hoje em dia, dentro dos mecanismos internacionais, porque essa questão de segurança química hoje ela é tratada a nível internacional. Existem várias convenções, vários acordos que o governo brasileiro assume,
E um dos pilares é você capacitar pessoas e difundir informações sobre produtos, né? Existe até um mecanismo chamado GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado para a Rotulagem de Substâncias, que é para as pessoas terem conhecimento dos riscos no comércio, independente do idioma. Você imagina, por exemplo, que o Brasil exporta um produto da China e as informações de segurança venham em chinês. Aí o Brasil pega e exporta para a Rússia em português. Aí o russo que vai ter esse problema. E assim por diante. Então essa questão da informação é tão importante que existe um sistema que é padrão, né? Independente do país, independente da linguagem, o sistema de comunicação dos riscos e da segurança ele é padronizado. Então é fundamental essa questão da informação. E não só a informação dentro das plantas, mas a informação em torno das plantas, porque muitos acidentes eles podem ocorrer e atingir a população em torno. Então aquelas pessoas elas têm que saber o que elas fazem numa situação dessa, como é que elas abandonam o local, né? O que está sujeito. Então, por exemplo, se você tem uma planta e começa a ter uma liberação de uma substância tóxica, o que aquela população tem que fazer, né? E quem que tem que informar isso aí são os órgãos de governo. Então eu vejo assim, né, essa questão, muito importante a informação para as pessoas. Mas os órgãos de governo não têm feito muito isso, com exceção da Fundacentro, com essa questão da pesquisa, mas que ainda falta, a gente está aqui apoiando, a gente pede mais recurso lá para a entidade, para que tenham mais funcionários, mais servidores, para que hajam mais pesquisas. A Fundacentro, ela é vital na hora da gente criar normas regulamentatórias que dê embasamento para que a gente possa ter o exercício profissional pleno de direito, de fato, mas com a menor quantidade de riscos possíveis, né? Então, essa questão dos acidentes químicos, ela é tratada no Brasil como uma matéria multidisciplinar e multiinstitucional. Então envolve vários órgãos de governo, saúde, meio ambiente, trabalho, defesa civil e bombeiros. E há necessidade de que haja uma articulação entre essas instituições. E esse tem sido o grande problema ultimamente no país. Para dar um exemplo para vocês, um órgão como a Defesa Civil ele tem 3 estruturas, né? Federal, estadual e municipal. E às vezes você tem correntes de governo diferentes nessas 3 instituições. Isso se torna, por exemplo, uma dificuldade de você articular, né? Porque o governo federal tem que destinar verba. Se não tiver verba, não tem a ação. E às vezes essa destinação de verbas, a gente sabe que ela pode sofrer critérios políticos, né? Principalmente quando há carência de recursos. Que é o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Nesse momento que a gente já trabalha assim com uma contingência muito grande de recursos, a gente é obrigado a contingenciar ainda mais. Então, para você, por exemplo, né, fazer uma articulação desse tipo, você tem que fazer seminários, você tem que fazer reuniões, você tem que promover cursos, e isso demanda, né? Demanda precisa recursos. De espaço na nossa grande imprensa, por isso a missão aí do Pró-Trabalhador de fomentar a informação que transforme, de multiplicar esse conhecimento, de provocar os colegas, isso mesmo, você aí, colega de comunicação, dos diversos órgãos, seja rádio, TV, imprensa escrita, que tal abrir também um espaço, sair um pouquinho desse espreme que sai sangue, dessas discussões todas políticas que a gente tem que fazer também, mas dar um espaço no meio dessa ladainha toda para trazer essa informação que transforme, né, professor? Isso é muito bom, porque o que a gente nota é que a atuação da imprensa, principalmente a grande mídia, é só quando acontece o acidente. Aí se noticia o número de vítimas, né? Aparece aquelas cenas de incêndio e de até que cenas assim chocantes, né? Mas na parte de informação, de prevenção, você não vê a atuação da grande mídia, né? Infelizmente. Então eu acho isso muito importante, que exista um mecanismo de informação. E eu quero convidar você aí, colega de comunicação, a realmente abrir um espaço maior para que a gente possa falar dessas questões dos riscos químicos, esclarecer a população, esclarecer os gestores. É um compromisso que está no nosso juramento, né? A gente, quando se forma jornalista, a gente jura que a gente vai emprestar os nossos ouvidos, a nossa voz, a nossa imagem, os espaços onde a gente atua,
para levar informação. Faz parte do nosso juramento, então acho que é reforçar esse convite aqui, professor. Muito bem. Professor, deixa eu tirar mais algumas dúvidas. E aí, quem pode procurar a Fundacentro para tirar esse tipo de dúvida e ter mais elementos para evitar esses riscos químicos? Olha, a Fundacentro ela tem atividades abertas, né? Você consulta o nosso site, então você encontra lá seminários, cursos. A gente já tem uma articulação com essas instituições, com os sindicatos, por exemplo. Nós sempre temos trabalhos conjuntos. Então, nós estamos sempre abertos, faz parte da nossa atividade estar em comunicação com esse público, a qualquer momento. Eu vi que o professor trouxe um documento para mim mostrar. Do que se trata? Exatamente. Esse documento foi o que eu citei agora há pouco, chama Convenção OIT 174, sobre prevenção de acidentes industriais maiores. Eu vou pedir para que o Ed dê um close aqui na convenção. Exatamente. Esse aqui foi um apanhado que a própria Fundacentro fez sobre esse assunto? Esse assunto, eu vou explicar para vocês. Vocês devem se lembrar que em 1984 nós tivemos o acidente de Bhopal, na Índia, com mais de 2.000 vítimas fatais, né? Considerando que as estatísticas naquela época e naquele país elas eram precárias. Naquele mesmo ano, nós tivemos outro acidente no México, com um número elevado de mortos, cerca de 600 mortos, numa planta de GLP. E tivemos aqui no Brasil o acidente da Vila Socó também, que foi terrível. Então, preocupada com essa questão, a OIT começou a desenvolver um mecanismo para a prevenção desses acidentes, porque esses acidentes ocorriam no âmbito do trabalho, né? Dependiam da participação do trabalhador, do conhecimento do trabalhador, porque não adianta nada, por exemplo, você ter instruções de segurança, você ter uma série de medidas se aquilo não estiver na cabeça do trabalhador. Ele tem que saber que ele é responsável pela vida dele, pela vida dos colegas e às vezes até pelo entorno da planta. Então ele tem que conhecer. Então o grande objetivo da Convenção 8174 foi trazer um mecanismo que trabalhadores, indústrias e governo, né, estabelecesse um mecanismo, isso inclusive é um compromisso internacional, de equacionar essas questões, né? Prover para o trabalhador o conhecimento necessário, né? Isso aí é uma responsabilidade do governo, conscientizar a indústria e também, né, sempre com a participação efetiva dos sindicatos, né? A própria convenção, quando ela foi criada, é porque na Europa, por exemplo, a relação entre sindicato e empresa é um pouco diferente aqui no Brasil. Aqui ela é mais vamos dizer assim, né, mais intensa, né, pela nossa característica. Então a OIT, muito preocupada com essa questão, ela inclusive fez treinamentos no próprio país, no próprio Brasil. Ela trouxe técnicos aqui no Brasil e fez um programa piloto para implementar essa convenção. E isso, como eu disse, ele teve um momento muito promissor aqui no Brasil, né? Aí pelo começo dos anos 2000, nós tivemos assim um momento muito bom. Mas com o decorrer do tempo, uma série de circunstâncias vem fazendo com que esse assunto não seja desenvolvido da maneira como ele deveria. A gente, em termos de Ministério do Trabalho, mantém, né, essa questão, as normas regulamentadoras seguem essas orientações da OIT, mas infelizmente outros órgãos têm uma outra característica, né? Isso aqui no Brasil envolve muito a questão de instituições que têm uma cultura militar, né? Então é preciso muito diálogo, é preciso muita conversa, é preciso assim, muita articulação para fazer com que essas instituições realmente desenvolvam esses mecanismos, né? Porque uma coisa, por exemplo, é você dentro da empresa, você ter uma regulamentação civil, como são as normas do Ministério do Trabalho. Mas na hora de você ter um mecanismo de resposta, você tem instituições com cultura militar, que são bombeiros, né, defesa civil. Então, é necessário o diálogo, né? E a educação? E a educação também. Inclusive a Fundacentro hoje tem um projeto, já se tornando a nível nacional, de levar essas questões de segurança química para os conteúdos básicos de ensino. Então, por exemplo, você levar essas questões para os cursos de engenharia de segurança, para os cursos de engenharia química, para já fazer com que essa cultura seja desenvolvida a nível de universidade. Nós chegamos a fazer um seminário agora no final do ano, dentro da Escola Politécnica da USP, né, para os alunos, inclusive, porque o aluno, enquanto ele está estudando, ele não tem essa consciência, né? Ele está preocupado em passar de ano, tirar o diploma dele, e depois que ele vai procurar emprego. Aí ele se depara com uma realidade para a qual ele não está ainda preparado.
Então é muito importante que dentro dos currículos básicos desses cursos, você tenha já essa preparação dos alunos, né? Então, legal. E eu até vou pedir um gancho que o professor pediu para o Ed dar uma fechadinha aqui em mim, porque eu quero conversar com vocês aí, gestores públicos, em especiais. Um abraço aí aos nossos secretários de educação aqui de São Paulo, municipal e estadual, mas uma conversinha aqui, uma chamadinha para vocês aqui de perto, no Brasil inteiro, que estão aí envolvidos com as questões de educação. Um fator de informação que é obrigação de você aí, governador, de você aí, prefeito, das câmaras de vereadores abraçarem, impressionarem, fiscalizarem, que é o papel do vereador, é exatamente de levar esse conhecimento para as salas de aula. Quando a gente fala sala de aula, o professor estava falando aqui dos centros universitários, da parte técnica, mas eu, Regina Ramalho, enquanto educadora, freiriana, que também sou, vou além. Eu acho que deveria ser desde a pré-escola, vou pedir já a opinião do professor. Porque em outros lugares do mundo, a cultura prevencionista, ela já vem sendo trabalhada de berço, passado de geração para geração. No Japão, quando uma mulher vai cuidar do seu jardim, ou um trabalhador vai cuidar do seu jardim, ela está usando um óculos de proteção. Ela está usando um chapéu para se proteger do sol. Ela está usando botas adequadas para circular lá. Ela está usando luva para manipular o material do seu jardim. Então ela já tem uma cultura prevencionista dentro de casa. É óbvio que quando esse trabalhador ele vai chegar na fábrica para trabalhar, ele tendo os equipamentos, ele já vai ter a cultura. Então se você der os equipamentos, mas você não tiver essa cultura, essa informação, você não consegue resultado. Concorda, professor? Quer pontuar alguma coisa? Perfeitamente. Inclusive, dentro desse trabalho que a Fundacentro começou a desenvolver, nós temos já preparado um convênio aí com algumas escolas importantes para levar esse conhecimento para os professores, né? Os próprios professores serem treinados e serem agentes multiplicadores desses conhecimentos. Então já existe. Hoje eu, educadora, que trabalho no céu da vida, nós estamos aqui em São Paulo, mas a gente fala para o Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, nos municípios, são muitos conhecidos os céus, porque tem uma série de atividades, tem mais espaços, existem piscinas, existem teatros que podem promover seminários, palestras. Por que não ir lá usar esse serviço gratuito, que também é ligado ao governo do estado, que recebe amparo do FAT, que sai do nosso bolso trabalhador, do Fundo de Amparo ao Trabalhador? Por que não ir lá e abraçar isso e ser você aí o agente multiplicador fazendo a diferença? Professor, você acredita que já foi nosso tempo? Já foi? Já foi, o senhor tem que voltar, tem tanta coisa para compartilhar com a gente ainda, vai me sugerir pro Zap várias coisas, vai conversar mais comigo. Sim. Deixa o telefone de contato ou um contato pra gente saber outras informações. Quem quer conversar com o professor pode entrar em contato de que maneira? Olha, eu sugiro o site da Fundacentro, www.fundacentro.gov.br. Lá você tem uma seção chamada Fale Conosco. Você pode dirigir as suas perguntas para mim ou para qualquer técnico. E estamos sempre à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer questão relacionada com segurança química, pode fazer contato comigo. Se eu não for a pessoa mais indicada, eu vou encaminhar para um outro colega. E eu acho muito importante realmente esse ponto que nós colocamos aqui no final dessa entrevista, que é você levar o conhecimento para o ensino básico e para os cursos técnicos e profissionalizantes, tá? Professor, obrigada mais uma vez. Quer deixar uma mensagem? Sim, eu quero deixar uma mensagem. Nós vamos promover em agosto um evento de uma semana sobre segurança química. Vocês fiquem atentos no site da Fundacentro, que vai ser uma semana de cursos, palestras, minicursos, seminários, inclusive com especialistas do Brasil todo, onde vocês vão ter a oportunidade de aprender e debater. Obrigada mais uma vez. Continue acompanhando aí o trabalho, agradecimento à Cris, a Alexandra Rinaldi, ao presidente lá da Fundacentro, a todos os colegas que até cobrem o professor para que ele possa estar aqui comigo, ou cobrem os outros profissionais de lá para que eles possam estar aqui comigo compartilhando esse conhecimento com vocês. Chamamento aí para os governos, ó a verba da Fundacentro, hein? A gente quer verba na Fundacentro, a gente quer saúde e segurança do trabalhador, a gente quer que eles possam continuar produzindo essas pesquisas.
e multiplicando esse conhecimento aí com a sociedade, né? Chamamento feito, desabafo feito, agradecimento feito. Não posso deixar de agradecer a toda a minha equipe, Ed ali, meu anjo da guarda, e a Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele continue à frente das nossas vidas, permitindo que Jesus venha ser o nosso mestre, que a gente possa continuar levando informações que transformem. Hoje o professor Fernando é espelho afirmativo, que a gente chama de espelho afirmativo para a sociedade. Um servidor público de 30 anos, dedicado, né? Lá tá faltando gente, lá ainda tá faltando recurso, mas a gente sabe da luta que é desses profissionais, a gente tem orgulho. A gente ouve falar mal dos serviços públicos, ele é espelho afirmativo da sociedade, para mostrar que sim, o servidor é compromissado, o servidor vai além. Maus profissionais existem em todas as áreas. Aqueles que não são bons profissionais, eles têm que ser tirados do processo. Mas a gente não pode deixar todo mundo na mesma panela. Como também tem jornalista que se diz jornalista, mas jornalista não é. Porque se o fosse, não se comportaria da maneira como vem se comportando. Continue acompanhando o Porta Trabalhadora Agência de Notícias e até mais!